Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsen, sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre este grandíssimo clássico da literatura russa, Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Porque, na minha avaliação, Memórias de um Caçador é o melhor clássico para você que quer começar os russos, não apenas em termos de dificuldade, mas também no sentido de compreender quem é o povo russo. Por que os russos têm esta obra como livro de cabeceira? Quem foi Ivan Turgenev? E por que brigou com Dostoiévski e Tolstói? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço-lhe a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais por isso e você apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço o seu apoio. Ivan Sergeyevich Turgenev nasceu em 1818 no distrito de Oriol, numa grande propriedade familiar de Spasskoye Lutovinovo, a qual abrigava 5.000 almas, ou seja, servos, mujiques. Em outras palavras, ele veio de uma família muito abastada. E faleceu em 3 de setembro de 1883 em Bougival, na França, de um câncer. Como se pode ver, não apenas pela propriedade que eu coloquei aqui nas fotos, mas pelas 5.000 almas, Turgenev vinha de uma família muito abastada, mas essa riqueza provinha do lado materno. Quanto ao lado paterno, sua família também tinha uma origem aristocrática, proveniente de Tula, e que seus antepassados datam desde a Horda Dourada, uma extensão do Império Mongol, em que um antecessor seu, lá atrás, séculos atrás, chamado Ivan Turgen, se converteu ao catolicismo ortodoxo e foi batizado Turgenev. Já sua mãe vinha da família Lutovinov, uma família também aristocrática, mas com muito mais recursos. A mãe parece que teve um padrasto muito ruim, teve uma péssima infância convivendo com ele e acabou indo morar com o tio. E aos 26, a mãe de Turgenev parece que herdou toda a propriedade da família. E em 1816, casou-se com o homem que seria então o futuro pai de Turgenev. A mãe, muito provavelmente em função de sua infância conturbada, também era extremamente autoritária. Tanto é que conta-se que apenas porque 2 mujiques não fizeram uma devida reverência a ela, ao cumprimentarem, foram deportados. Já o pai de Turgenev, do escritor, aparentemente não era autoritário, era até amável, mas muito ausente. Então vê-se aí que, apesar de muito rico, o escritor provavelmente não teve uma infância que fosse das melhores. A família tinha uma governanta estrangeira, como era comum nas grandes famílias aristocráticas, e portanto o escritor Ivan Turgenev teve a oportunidade de aprender alemão, francês e inglês, ainda jovem. Ao completar a escola, Ivan Turgenev estudou por 1 ano na Universidade de Moscou e depois na Universidade de São Petersburgo de 1834 até 1837, onde estudou clássicos, literatura russa e filologia. Neste período, seu pai falece de doença renal. E de 1838 a 1841, o escritor Ivan Turgenev vai a Berlim, onde estuda filosofia e particularmente Hegel, tido como um dos mais difíceis filósofos a serem estudados. Ele volta para São Petersburgo para concluir o mestrado, mas daí em diante ele começa a morar mais na Europa do que na Rússia. E isso vai naturalmente colocá-lo em maior contato com as ideias liberais da época. Vamos lembrar aí que o século XIX, pós-Revolução Francesa, é um século de grandes transformações sociais e onde há uma ascensão do iluminismo, uma maneira de ver o mundo de uma maneira mais positivista, não no sentido otimista, o positivismo é uma busca pelo pensamento científico, e isso naturalmente exclui a igreja da equação. É um momento onde a humanidade começa a tentar mudar essa visão de mundo centrada na religião, onde Deus é responsável pelos fenômenos naturais, para uma outra visão de mundo, onde às vezes nem se sabe o que causam esses fenômenos naturais, mas pelo próprio nome eles têm uma causa natural. E é um século de grande progresso científico, mas não apenas científico, senão também de transformações políticas, porque a igreja era um componente fundamental de diversas formas de governo, sobretudo a monarquia. E aí começa a se falar em repúblicas e até mesmo no socialismo e no comunismo, com o advento do Manifesto de Karl Marx em 1848. Então, naturalmente, Turgenev, convivendo mais na Europa, vai entrar mais em contato com essas ideias liberais, não no sentido necessariamente de liberalismo econômico, mas liberais no sentido de serem na contracorrente dos valores tradicionais. E é justamente isso que vai gerar atrito
entre Turgenev e Dostoiévski e Tolstói. A Rússia, com seu sistema czarista que perdura há diversos séculos, ela resiste muito a estas ideias liberais, revolucionárias. E ao contrário, ao invés de adotá-las, ela sempre busca reprimi-las. Dostoiévski e Tolstói, apesar de escritores, e escritores geralmente são também um pouco mais liberais, eles são mais conservadores, são, digamos, mais fiéis aos valores da Igreja Ortodoxa. E mesmo Dostoiévski tendo participado de um círculo revolucionário, ele não necessariamente seria a favor de um socialismo ou até mesmo de uma abolição da monarquia, mas talvez algo mais moderado como uma monarquia constitucional, algo que nem havia na Rússia. O poder era absoluto. Chegou-se a falar em um parlamento, construiu-se a Duma, né? Mas era mais para inglês ver, como se diz. A Rússia foi implementando reformas a conta-gotas. Então Dostoiévski e Tolstói viam Turgenev como uma espécie de um traidor da pátria. Alguém que foi residir no exterior e quer dar lição de moral nos russos, achando que sabe o que é melhor para eles. E naturalmente, as visões de mundo de Turgenev são mais agnósticas. Ele não necessariamente vai negar a Deus, mas certamente ele vai negar a Igreja. E isso que vai gerar essa rixa entre os famosíssimos escritores russos. Tamanha era a rixa que Dostoiévski, em seu livro Os Demônios, coloca Turgenev como um escritor absolutamente narcisista e vaidoso, sob o nome de Karmazinov. Chega a ser até mesmo ridículo a vaidade e o narcisismo deste tal de Karmazinov, uma grande afronta a Turgenev. Por outro lado, parece que em determinado ponto Dostoiévski e Tolstói se reconciliam com Turgenev. Afinal, depois de ler Memórias de um Caçador, o próprio Tolstói diz que ficou difícil de escrever depois de Turgenev. E Dostoiévski parece que faz as pazes também com o grande escritor russo. Turgenev se aproxima de Vissarion Bielinski, grande crítico da literatura russa, mas não apenas crítico, senão alguém que percebe que a literatura tem que ser utilizada como ferramenta para a transformação social. E é inegável a influência de Bielinski em Memórias de um Caçador, como vamos analisar. Afinal, Memórias de um Caçador foi instrumental na libertação dos servos em 1861, como vamos analisar. Turgenev nunca se casou, mas teve uma filha ilegítima com uma de suas servas e chamou-a de Paulinette. Cuidado para não confundir com a sua amante de longa data, Pauline Viardot, esposa de Louis. Pauline era uma grande cantora e parece que Turgenev era grande amigo do casal. Talvez o marido até soubesse do caso de sua esposa com o escritor, mas naquela época, digamos, mais liberal nos costumes, ou talvez de desafiar justamente o status quo dos costumes, era normal ter amantes. Cada um tinha os seus, desde que não se colocasse muito a público essas questões. Nesta época, Turgenev ficava mais entre Baden-Baden, na Alemanha, e Paris, mas também ia à Inglaterra, e ele ganhou um doutorado honoris causa da Universidade de Oxford em Direito Civil. E como dissemos, faleceu fora da Rússia em 1883, em Bourgival, na França. Hemingway, um dos grandes escritores americanos, diz que você deveria ler um pouco de cada escritor, com exceção de Turgenev, do qual você deveria ler absolutamente tudo dele. Além de Memórias de um Caçador, Turgenev também escreveu Pais e Filhos, que também foi uma obra de importância monumental, e diversas outras obras. Bom, falamos bastante aqui da vida do escritor, e agora está na hora de entrarmos a fundo nesta obra aqui, Memórias de um Caçador, e entender por que ela foi tão importante para a Rússia. Ela foi publicada em 1852, numa época de grande censura e repressão, conforme mencionamos. O czarismo estava sob a ameaça, das ideias revolucionárias vindas de fora, e era uma época de grande censura, e a dúvida é justamente como é que uma obra tão revolucionária passou pela censura. Temos aí alguns fatores. Primeiro, que o tom de denúncia que nós vamos ver aqui da condição servil dos mujiks, ele é bastante velado em sua grande parte do livro. Então ele pode parecer de certa maneira um livro inocente, mas nós já vamos explorar mais a fundo por que ele não é tão inocente assim. E também Turgenev era amigo de um dos censores, um tal de Lvov, que ajudou ele na publicação desta obra. Mas um mês depois, parece que os censores perceberam o grande erro que foi feito e Turgenev recebeu a ordem de prisão domiciliar. Anos depois, essa ordem foi suspendida, mas, entre aspas, o estrago já estava feito. E em 1861, o então czar Alexandre II assinou o decreto libertando os servos, uma grande vitória para o povo russo. E por que eu estou recomendando aqui essa obra? Não apenas para quem quer começar os russos, mas para quem quer entender o povo russo. Porque justamente o protagonista dessa obra é o mujik. Não é a aristocracia, aqueles 1%. Não, aqui o livro é sobre os 99%. O protagonista aqui é o mujik. São suas crenças, sua condição servil,
suas pequenas, médias e grandes explorações que ele sofre diariamente, seu meio de vida rural e suas conturbadas relações com seus proprietários. Além do mais, Turgenev escreve muito bem e com uma prosa bastante simples, sem grandes complexidades. A única coisa aqui que há de complexidade de fato é na botânica e na zoologia. Você vai precisar consultar o Google de vez em quando para melhor entender de quais espécies de árvores ele está falando e sobretudo de pássaros. Bom, chega de rodeios. O que trata afinal Memórias de um Caçador? Bom, aqui temos a história de um caçador, inicialmente anônimo, e mais pra frente você vai descobrir o nome dele. Não é nenhum nome surpreendente, mas em grande parte da obra ele é anônimo. E suspeito fortemente que seja um próprio alter ego do autor. Afinal, aqui esse caçador ele vai perambular pelo interior da Rússia, particularmente a região de Oriol, onde o autor nasceu, e ele vai realizar caçadas. Obviamente, ele é um caçador. O livro, então, é numa espécie de um formato de contos. Cada caçada é um conto. Mas a caçada é apenas um pretexto para conhecermos melhor a natureza exuberante do interior da Rússia e, sobretudo, as histórias dos mujiks e também dos aristocratas. A cada capítulo, ou a cada caçada, o nosso caçador anônimo, inicialmente, vai perambular junto de seu fiel servo Yermolai, uma outra personagem muito icônica aqui na narrativa, e vai se hospedar na casa de grandes nobres, aristocratas, mas apesar de conversar também, obviamente, com os nobres, afinal ele está sendo convidado ali, né? Ele tem que fazer uma sala, digamos assim, ele vai se preocupar mais em entender a história de cada mujik. E em cada história de cada mujik nós vamos sutilmente identificar as pequenas explorações diárias que eles sofrem. E em vários momentos vai ser sugerido também de maneira discreta que eles deveriam ser libertados. E aí que eu acho que reside a grande genialidade do autor, em conseguir dar este tom velado, revolucionário, né? Ao mesmo tempo, ele não pode ser muito velado, de maneira que a mensagem não seja compreendida, por outro tem que ser velado para passar pela censura, e ele parece que conseguiu acertar o ponto exato. A gente consegue entender a mensagem e ao mesmo tempo não é algo gritante, apesar de que em certos momentos pode até parecer. Temos aqui diversos contos, e é impossível neste curto vídeo eu falar de todos eles. Mas eu vou falar aqui de alguns que mais me agradaram e daqueles também que tem um tom revolucionário mais forte. Uma outra questão importante que eu não mencionei é que, de fato, talvez como pode parecer, os enredos de Turgenev não são nada conturbados, surpreendentes. São enredos simples, sem grandes reviravoltas, o que pode parecer que o livro é um pouco pacato, e de fato o é. No entanto, tem que ter evidentemente algo que te prenda aqui. Afinal, se quiséssemos ler um tratado de história e geografia russa, bastava comprar um livro específico para isso. E aqui nós estamos na literatura, e eu sempre digo isso, que não é para lermos tratados de história e geografia, e sim boas obras de arte, digamos assim. E aqui o ponto onde Turgenev se destaca dos demais autores russos é nas descrições das paisagens, que pode parecer algo até banal, mas são tão intensas que ele realmente consegue te transportar para o interior da Rússia, fazer você respirar aquele ar campestre. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns contos mais célebres do autor. E por que não começarmos com a primeira página, para vocês se familiarizarem com a prosa do autor e para que eu possa melhor ilustrar do que eu estou falando no que tange a descrições de paisagens, de ambientação. Temos o primeiro conto, Rory Kalinic. Quem já foi do distrito de Volkhov ao de Gisdra, possivelmente ficou espantado com a aguda diferença no aspecto das pessoas da província de Oriol e de Kaluga. O mujik de Oriol é baixo, arqueado, soturno, olha de soslaio, mora em umas isbás, cabanas, de choupo, pequenas e mal feitas, presta corvéia, ou seja, paga tributo ao seu senhor, não faz comércio, come mal, calça alpargatas. O camponês arrendatário de Kaluga habita em espaçosas isbás de pinheiro, é alto, olha de forma sorridente e alegre, tem o rosto limpo e claro, comercia manteiga e alcatrão e usa botas nos feriados. A aldeia de Oriol, estamos falando da parte oriental da província de Oriol, normalmente está situada em meio a campos arados, perto de uma vala transformada de qualquer jeito em um tanque imundo. Tirando um salgueiro sempre às ordens e umas 2 ou 3 bétulas rasas, são espécies de árvores, não se vê uma árvore sequer no raio de uma versta, mais ou menos 1 quilômetro. Uma isbá é grudada na outra, os telhados atulhados de palha suja. A aldeia de Kaluga, ao contrário, é geralmente rodeada de floresta. As isbás são mais livres e mais retas, com telhado de ripa. O portão fecha direito. A cerca do quintal não está desfeita nem tombada, convidando os porcos que passam. E para a caça,
A província de Kaluga também é melhor. Então é interessante as descrições, né? E aqui ele vai justamente trazer, como a gente pode esperar, um mujik de Oriol e um de Kaluga. E no caso, o mujik, entre aspas, mais ordeiro aqui de Kaluga é o Hor, e o outro de Oriol, que é essa aldeia mais bagunçada, é o Kalinic. E eles têm temperamentos diferentes. O caçador, naturalmente, vai ter primeiro com o senhor deles, mas em seguida vai querer passar tempos com cada um deles. O Hor, ele é bastante icônico, porque ele é muito inteligente, ele é um mujik, ele é rico, ele tem dinheiro, ele poderia comprar a alforria dele, mas não faz, porque talvez ele tenha medo de se libertar do senhor dele, né? O que ele vai fazer, né? Então, o que Turgenev quer um pouco mostrar aqui é como que a escravidão, né, a servidão, não era apenas uma questão socioeconômica, senão também mental, né? Tivemos séculos de servidão e não é algo fácil de você convencer a pessoa de que aquilo, na verdade, faz mal para ela, né? Ao contrário, é um meio de vida tão estabelecido na mentalidade deles que talvez não era tão simples mudar essa visão de mundo, né? Quanto ao Kalinic, a gente vai ver justamente o que chama a atenção dele é a pobreza, mas não apenas a pobreza, ele também é caçador. E o que assusta também é a questão da exploração, porque o Kalinic, ele tem que prover a própria pólvora para caçar para o senhor dele, e ele não tem, digamos, equipamentos adequados, né? Ele precisava de umas botas, ele na verdade calça alpargatas, então nem mesmo o devido equipamento lhe é fornecido, e até mesmo a pólvora que se esperava que o senhor lhe fornecesse não é fornecida, ele tem que tirar do próprio bolso. E a gente entende também melhor como a princípio esse modo de servidão era mais velado também. Evidentemente que tinham castigos corporais, tinham punições e tudo mais, mas o senhor não está a todo momento olhando o que cada um está fazendo, não existe um capataz atrás deles, né? É um sistema de servidão onde eles pagam a corveia, uma espécie de tributo, que pode ser em forma de dinheiro, pode ser em forma de caça, né? No caso do Kalinic, ele tinha que, acho que, prover certo número de pássaros para a mesa senhorial. E eles eram mais ou menos livres para fazerem o que quisessem, desde que, obviamente, não fugissem, né? E não deixassem de pagar o tributo. Então era uma servidão mais velada. Mas a gente vai ver que essa servidão, apesar de velada, ela é muito forte. Ela é exploratória. Acho que essa aqui é uma das questões aqui. A gente vai também acompanhar um pouco dos preconceitos, né, dos mujiks. Aqui o Turgenev, por um lado, ele dá essa voz aos mujiks, mas ele também não busca romantizá-los completamente. Eles bebem, eles maltratam suas mulheres, eles eram machistas. Ele tem que retratar como é que era a cultura da época. E ele o faz de maneira sublime, na minha opinião. E aqui agora nós vamos pular para outro conto chamado Ligov. De novo, cada conto é uma caçada, é algum episódio em que o caçador ele vai se deslocar de uma aldeia até a próxima e vai nos contar um pouquinho de quem é aquele senhor de terras e, sobretudo, quem são os mujiks, os camponeses que o servem e que, sobretudo, já serviram também outros senhores, que é o caso aqui. Então aqui o caçador vai entrevistar um camponês chamado Suchok. Descalço, esfarrapado e com os cabelos em pé, Suchok parecia um servo aposentado de 60 anos. E quem é você? Um pescador senhorial, né? Responde o Suchok. Diga por favor, comecei. Faz tempo que você é pescador aqui? Cheguei ao 7º ano, respondeu aprumando-se. E antes você fazia o quê? Antes eu era cocheiro. E quem o despediu como cocheiro? A nova patroa. Que patroa? A que nos comprou, talvez o senhor conheça, a Aliona Timofeyevna, uma gorda, de idade. E por que ela decidiu transformá-lo em pescador? Sabe Deus, chegou aqui de sua propriedade em Tambov, mandou reunir todos os servos e veio até nós. Primeiro beijamos sua mão. E ela não fez nada, não ficou brava. Depois começou a nos interrogar em ordem, o que fazíamos, qual a nossa função. A fila chegou até mim e ela me perguntou, o que você faz? Respondi, sou cocheiro. Cocheiro? Não, cocheiro como? Olhe para si mesmo, como assim cocheiro? Cocheiro não lhe cabe, agora você vai ser meu pescador e vai fazer a barba. Quando eu vier, você vai fornecer peixe à mesa senhorial. Está me ouvindo? Desde então sou um dos pescadores e mantenha a minha lagoa em ordem. Mas como mantê-la em ordem? Antes você era de quem? Né? Perguntou o caçador. De Sergei Sergeyevich Pierterev. Ficamos de herança para ele. Mas ele não nos teve por muito tempo, foram 6 anos ao todo. Foi com ele que virei cocheiro, mas não na cidade, no campo. Lá ele tinha outros. Você é cocheiro desde a juventude? Né? Pergunta o caçador. Que nada, virei cocheiro com Sergei Sergeyevich, mas antes era cozinheiro, só que não na cidade, mas também na aldeia. Você foi cozinheiro de quem? Do patrão anterior, Afanasy Nefiedich, tio de Sergei Sergeyevich. Nomes complicados, né? Foi ele, Afanasy Nefiedich, quem comprou o Ligov, que ficou de herança para Sergei Sergeyevich. Comprou de quem?
de Tatiana Vassilievna. Que Tatiana Vassilievna? Enfim, aqui ele vai, obviamente, questionando toda essa genealogia que nem é dele. E a grande questão aqui que o escritor quer mostrar é como o Mujik não é livre para ser o que ele quer, também não é livre para morar onde bem entende. Ele é completamente vítima das circunstâncias. Se um senhor vende ele para outro ou para uma senhora, agora ele tem que beijar a mão daquela senhora e mudar completamente de carreira, pouco importando o que ele realmente quer, onde ele quer morar, né? E às vezes ele pode até ser apartado da família dele, porque ele tem que servir algum senhor que fica a tantas verstas da cidade dele. Então, de novo, as pequenas explorações. O Mujik não é livre para decidir que tipo de trabalho ele quer exercer. E é surpreendente aqui o número de trabalhos que esse Suchok já fez. E de certa maneira, a gente já vê que ele já tem 60 anos e ele não se aposenta, né? Não há aposentadoria. Apesar de que há alguns mujiks, como a gente vai ver, em que os senhores já desistiram dele e deixam ele meio solto, mas também não ajudam ele financeiramente. Indo para o próximo conto, temos aqui um dos mais célebres, que se chama O Prado de Biegin. E começamos com uma descrição exuberante nessas paisagens do interior da Rússia. Vamos dar uma olhada. Era um maravilhoso dia de julho, um daqueles que só ocorrem quando o tempo está bem firme. Lembrando que no hemisfério norte, julho é verão. O céu estava claro desde o nascer do dia. O amanhecer não arde como um incêndio, mas se abre em um dócil rosado. O sol, nem escarlate, nem abrasador como na época da tórrida seca, nem com o rubro turvo de antes da tempestade, mas sim resplandecente, afável e límpido, emerge tranquilamente de uma nuvenzinha estreita e longa, brilha com frescor e submerge em sua neblina lilás. A fina borda superior da prolongada nuvem cintila como uma serpente. Seu brilho é similar ao brilho da prata polida. Mas eis que os raios brincalhões voltam a jorrar de forma alegre e majestosa, como se levantasse voo. O poderoso astro se ergue. Perto do meio-dia, normalmente, surge grande quantidade de nuvens altas e redondas, de um cinza dourado com suaves contornos brancos, como se fossem ilhas dispersas sobre um rio infinitamente a transbordar, que as contorna com seus braços diáfanos de um azul profundo e transparente. Elas quase não saem do lugar. Mais adiante, na direção do horizonte, elas se deslocam, se comprimem, e o azul entre elas já não se vê. Porém, são tão celestes quanto o céu. De lado a lado estão perpassadas de luz e calor. A cor do horizonte, um lilás ligeiro e pálido, não muda ao longo do dia todo, e é a mesma ao redor. Não está escuro em lugar algum, nem a tempestade a se adensar. Só umas faixas azul celeste a se estender de cima para baixo. Em alguns lugares, cai dessa forma uma chuva quase imperceptível. Ao entardecer, tais nuvens desaparecem. As últimas delas, enegrecidas e indistintas como fumaça, formam rolos rosados diante do sol poente. No lugar em que ele se põe, com a mesma calma com que se acendeu aos céus, um clarão azul paira certo tempo sobre a terra escurecida, e piscando suavemente como uma velhinha carregada com cuidado, a estrela d'alva se acende. Em dias assim, todas as cores se suavizam. São claras, mas não berrantes. Tudo leva a marca de uma comovente doçura. Em dias assim, o calor às vezes fica bem forte, e às vezes até sai vapor das encostas dos campos. O vento, contudo, afasta e dispersa o ardor acumulado, e redemoinhos, sinal indubitável de tempo bom, de colunas altas e brancas passeiam pelos caminhos dos campos lavrados. O ar seco e limpo cheira a absinto, a centeio cegado, a trigo sarraceno. A umidade não se faz sentir até o cair da noite. É esse tempo que o lavrador deseja para a colheita do cereal. Foi em um dia desses que certa vez saí à caça de tetrazes, no distrito de Chern, na província de Tula. Interessante, né? As descrições, elas realmente têm esse poder de nos transportar para aquele momento ali, aquela estação do ano em particular no interior da Rússia. E aqui, além da beleza da descrição das paisagens, em O Prado de Biegin a gente vai acompanhar protagonistas um tanto diferentes. Crianças, sim. Aqui o caçador vai se sentar numa roda de crianças, já de noite, né, numa fogueira, e vai escutar as mais diversas histórias do folclore russo. Simplesmente um dos melhores contos disparados desta magnífica obra. Outro conto muito memorável, e aliás é algo que eu queria salientar aqui, muitos dos contos são muito bem humorados, você vai dar algumas risadas também. O Turgenev tinha um ótimo senso de humor, e nós temos aqui Os Cantores, onde nosso narrador vai nos descrever uma perfeita taverna de mujiks completamente isolada e próximo à aldeia de Kolotovka, onde há um particular taverneiro chamado Nikolai Ivanitch, nesse tal do Boteco Prizhny. São muitos nomes,
Mas esse conto é muito memorável porque nós vamos ter uma série de mujiques bastante distintos aqui que vão começar um campeonato de canto nessa taverna, onde obviamente eles vão se embebedar e nosso querido caçador vai estar lá para acompanhar de perto este singular campeonato de canto, que vai até arrancar lágrimas de alguns desses mujiques. E eles têm os apelidos mais curiosos, um se chama Pisca-Pisca, outro se chama Tonto, tem o Mestre Selvagem, que ele tem uma feição mais oriental, tártara, e 2 deles vão realmente fazer um duelo de cantos simplesmente sensacional, e que você também vai dar boas risadas. Bom, acho que esse vídeo já vai ficar longo o suficiente, então vamos tentar nos encaminhar para a conclusão. Esse é um livro de cabeceira de todo russo, há professores de literatura que confirmam essa informação, porque a gente acompanha aqui de perto o mujik, né, que melhor representa o povo russo. Afinal, era a grande maioria, né, até o século XX, digamos assim. E aqui a gente vai acompanhar um pouco do folclore, da cultura, das crenças e sobretudo desse passado de servidão, onde a gente vai ver de perto o sofrimento deles e também, ao mesmo tempo, a alienação desses nobres aristocratas. Há um conto célebre aqui, 2 latifundiários, em que um aristocrata prescreve uma punição corporal para um mujik, e ao caçador indagá-lo, mas peraí, precisa mesmo disso? Ele logo diz, não, mas ele sabe que ele merece. Então a gente vai vendo aos poucos o grau de alienação desses nobres, que realmente não estão nem aí para a condição dos mujiks, eles estão cientes do sofrimento deles, mas tudo aquilo não os toca no coração, evidentemente. Então Turgenev é um autor como Machado de Assis, meio que obrigatório nas escolas russas, justamente porque ele contém tanto desse passado russo, mas não só, né? Não é apenas um tratado de história e geografia russa, não deixa de ser, mas a prosa de Turgenev é extremamente envolvente, ele consegue te transportar, ele é bem humorado, você vai dar umas boas risadas e você vai se comover, evidentemente, com o sofrimento desses mujiks. Então, uma obra que eu altamente recomendo para você que está começando os russos. Não se assuste com o tamanho da obra, temos um formato de contos, então você pode ler um conto, depois ler outro, e você pode ir no seu ritmo. E a prosa de Turgenev é bem tranquila, o enredo é bem tranquilo, e você com certeza vai se emocionar nessa jornada. Já leu esta obra do Turgenev ou alguma outra? Comente aí embaixo, quero ouvir você também. E se você também quiser, confira a minha resenha de Pais e Filhos, vou deixar o link aqui na descrição. Gostou dessa resenha? Curta e compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.